Engenheiros civis ou arquitetos, ao planejarem a disposição de ambientes em edificações, casa, apartamento, clubes, às vezes consideram a localização do terreno em relação aos pontos cardeais, verificando a trajetória do Sol na abóbada celeste, observando a luminosidade e radiação incidentes nas paredes e janelas. Um barco ou navio em alto mar, para direcionar a embarcação em sua viagem, deve se orientar pelos pontos cardeais. Uma pessoa perdida no campo ou numa floresta deve se orientar pelos pontos cardeais para chegar a um destino seguro e não se mover em círculos. Na história da humanidade, verifica-se que o processo para se determinar os pontos cardeais é diferente para cada povo. Os povos indo-europeus, antes de partir nas suas caminhadas, observavam pela manhã onde o sol aparecia no horizonte e, olhando para aquela região, abriam os braços e com isso eles marcavam 3 direções ou rumos. O observador, olhando para o sol nascente, marcava uma primeira direção. Com o braço esquerdo era definida a segunda direção, que eles chamavam Ner. Com o braço direito indicavam a terceira direção, denominada por eles Swin, o Sol. É deste fato que se originou a palavra orientação, que quer dizer olhando para o Oriente, isto é, para onde o Sol nasce. Valendo-se dessa maneira de proceder, eles conseguiam ir a vários lugares e depois voltar para casa. Isto é, eles se orientavam. Se observarmos o nascer ou o pôr do sol de mês em mês, percebemos que ele não nasce, nem se põe nas mesmas posições, mas se desloca ora para o norte, ora para o sul. Por isso, onde o sol nasce é chamado de nascente, e onde se põe é chamado de poente. Antes das 3 atividades que serão apresentadas, podem ser propostas as seguintes indagações. Qual o significado da palavra horizonte? O sol nasce sempre no mesmo lugar do horizonte? Você já observou da sua casa ou de sua escola onde o sol nasce no horizonte ao longo do ano? Nessa atividade, propõe-se que lembrem onde o sol nasce e se põe no inverno e no verão. Levando em consideração essas lembranças, pode-se determinar aproximadamente as posições do leste e do oeste. Nas figuras 1, 2 e 3, as retas indicam os raios solares e estão no plano horizontal, pois estão mostrando que o Sol está nascendo no horizonte. Nos desenhos, apresentamos o nascer do Sol no solstício de junho, isto é, no início do inverno. Nos equinócios de março e setembro e no solstício de dezembro, isto é, no início do verão, na latitude 20 graus sul. O procedimento para esta atividade é: primeiro, levar a turma até um pátio ou área aberta
onde os alunos possam ver os lugares onde o sol nasce e se põe. Segundo, perguntar aos alunos onde o sol nasceu hoje e onde vai se pôr, pedindo que apontem para essas direções no horizonte. Terceiro, o educador então marca um ponto no chão para ser a posição do observador, o ponto X da figura. Quarto, o educador convida um dos participantes para ser o observador e pede que se posicione sobre este ponto. Quinto, depois pergunta onde o sol nasce e se põe no inverno e pede que o observador aponte nesta direção. Sexto, outro participante faz uma marca no chão a certa distância do observador e na direção em que o sol nasce e se põe no inverno, pontos A e B. Sétimo, pergunta também aos participantes onde o sol nasce e se põe no verão e pede que o observador aponte nessa direção. Oitavo, outro participante faz uma marca no chão a certa distância do observador e na direção em que o sol nasce e se põe no verão, pontos C e D. Converte-se no ponto marcado com X, traçar no chão um ângulo ou arco, com lados desde este ponto até cada uma das posições onde foram assinaladas as direções do nascer do sol no inverno e no verão, pontos A e C. De maneira semelhante, desenhar o ângulo ou arco com lados desde este ponto até cada uma das posições onde foram assinaladas as direções do ocaso do Sol no inverno e no verão, pontos B a D. O educador agora pode perguntar: onde vocês acham que o Sol vai nascer e se pôr no início da primavera e do outono? É comum os participantes responderem: no meio do arco do nascente e do poente, como é mostrado no desenho a seguir. Na figura, mostra as posições aproximadas do leste e do oeste. Normalmente, não temos um horizonte plano sem obstáculos, mas quase sempre há no horizonte algumas montanhas, prédios ou árvores. Isso torna possível realizar várias observações nos dias do início do inverno, solstício de junho, da primavera, equinócio de setembro, do verão, solstício de dezembro e do outono, equinócio de março. Escolher na escola ou na sua casa uma posição para observar as posições do nascer e do ocaso do sol. Olhar desde esta posição para o lado do nascente ou do poente. Fazer um desenho com os objetos que estão no horizonte, no nascente, morros, árvores, casas, etc. Mostrado pela linha vermelha. Fazer outro desenho olhando para o horizonte do poente, linha vermelha. Nos dias dos solstícios e dos equinócios, olhar para os horizontes do nascente ou do poente e registrar no seu desenho a posição onde o sol apareceu e desapareceu. Também podem ser feitas essas observações e registros nos desenhos um dia em cada mês, e assim teremos um calendário semelhante ao mostrado na figura. Depois de um ano, podemos afixar este calendário na parede e, consultando-o,
saber onde o sol vai nascer ou se pôr durante os dias do ano. Na figura, representamos as posições do nascer do sol na latitude 20 graus sul, no solstício de junho, no dia 20 de julho e agosto, no equinócio de setembro, no dia 20 de outubro e novembro, e no solstício de dezembro. Identificar as posições do nascer do sol nessas datas, indicando o número correspondente a cada data.